podcast Mulheres em Deslocamentos, Migração e Saúde Mental, pesquisadoras, na maioria também migrantes, batem um papo com outras migrantes em narrativas singulares que contam um pouco da complexidade que envolve a experiência migratória de mulheres no Brasil e de mulheres brasileiras no exterior. Que viva mi patria linda, querida. Olá, ouvintes! Neste quarto episódio do podcast com o tema Novos Começos e Estratégias de Bem Viver, a professora Simone Paulon, que é psicóloga e coordena a pesquisa nacional com as mulheres migrantes, conversa com duas das participantes que residem em Porto Alegre, cidade natal da professora e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma das 3 universidades componentes do estudo. Uma delas é a Lorena Garcia de Colmenares, que é estudante de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e compõe o projeto Saúde Mental e Bem Viver das Mulheres Migrantes, como bolsista de iniciação científica pelo CNPq. A pesquisadora analisa os fatores de vulnerabilização, as dificuldades inerentes ao processo migratório, desde uma perspectiva decolonial, considerando os marcadores de gênero, raça e classe. Também, Gael Figouaka, uma sanitarista de 27 anos que veio do Congo, na África, em 2019 para fazer faculdade no sul do Brasil, onde alguns parentes já residiam, e hoje é mestranda do pós-graduação de educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mesma universidade em que conquistou o primeiro diploma de nível superior resultante do edital de ingresso de pessoas em situação de refúgio nos cursos de graduação. Neste bate-papo, as migrantes nos contam como decidiram migrar para o Brasil, quais as surpresas, decepções e oportunidades que aqui encontraram e o que seus olhares de mulheres migrantes podem nos dizer sobre os desafios de viver em nosso país. Olá, ouvintes. Eu sou a Simone Paulon, sou professora de psicologia, coordenadora desse projeto de pesquisa Mulheres Imigrantes e Saúde Mental. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos ruivos e estatura média. Estou de óculos, vestindo um vestido verde e vou conversar com 2 colegas imigrantes, colegas de pesquisa e mulheres imigrantes que também fazem parte do grupo de mulheres que nós conversamos sobre esse tema, de como é que é ser imigrante no Brasil, como é que é ser uma mulher que está em deslocamento e como é que as mulheres lidam e criam estratégias de se apoiar, de superar suas dificuldades e de constituir redes de apoio mútuo, as redes que elas muitas vezes deixam para trás nos seus países de origem e têm que reconstruir em outro território. Nossa conversa, então, vai ser com 2 mulheres imigrantes, ambas estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uma delas é a Lorena, que vai se apresentar agora, e que é uma venezuelana, e outra é a Gaelf, que é a nossa colega congolesa. Olá, eu sou a Lorena, sou uma mulher preta, neste momento estou de óculos, sou estudante da Universidade Federal de Rio Grande do Sul, migrante venezuelana, que cheguei aqui ao Brasil a partir do ano 2017. Eu sou a Gaelf, eu sou congolesa, sou uma mulher negra, de cor preta. Atualmente eu tô com as tranças e eu tô com uma camisa amarela. Então, meninas, a Lorena, que é estudante de psicologia, chegou no último ano, faz um ano que faz parte do nosso coletivo de mulheres pesquisadoras acerca de como é ser uma mulher imigrante no Brasil. E a Gaelf já vem de longa data acompanhando esse trabalho, e a Gaelf é muito ativista também. Atualmente ela mora em Brasília e foi a nossa bolsista de pesquisa durante os 2 primeiros anos da pesquisa e continua fazendo parte do grupo agora como uma mestranda na educação da URGS. Até vocês chegarem a serem bolsistas de uma pesquisa na Universidade Federal, a terem seus espaços de trabalho e militância, vocês passaram por vários momentos diferentes da sua trajetória de migração. Eu queria que vocês contassem um pouquinho para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes como é que foi esse percurso de uma mulher imigrante chegar até o Brasil e fazer de Porto Alegre o seu novo lugar de morada, o seu novo território de existência e de reconstrução da sua vida depois de terem que sair dos seus países. Podem contar um pouquinho para a gente?
Claro. Bom, eu morava na Venezuela, na cidade de Valência, no estado Carabobo. Eu sou professora em educação especial, então trabalhava em uma escola já há 17 anos. E para mim foi bem difícil assim, tomar uma decisão de emigrar para outro país. Mas a situação política, social, econômica que estávamos vivendo lá era tão difícil que tomamos essa decisão de sair. Em 2017, eu cheguei em Boa Vista com meu marido primeiro, mas depois daí a gente conseguiu voltar a casa para trazer a família toda, que foi para mim, na verdade, o apoio maior que eu teve, assim, estar com a família por perto. Daí foi o que me motivou para dar esta continuidade de morar aqui no Brasil. A gente só esteve em Boa Vista 11 meses e daí decidimos vir para Porto Alegre para encontrar mais oportunidades de emprego, para que os filhos também conseguissem oportunidades para estudar, para se preparar. E eu também, eu pensei, nossa, eu agora mudei minha vida. Daí eu quis mudar totalmente, até começar a estudar de novo. Daí, por isso, decidi entrar na faculdade, na Universidade Federal de Rio Grande do Sul. E atualmente estou fazendo psicologia. Mas foi uma experiência, assim, bem difícil, porque até a gente se adaptar à cultura desse país, à língua. A língua foi uma barreira muito forte que se apresentou para mim, por exemplo. Porque, por exemplo, meus filhos, eles já conseguiam fazer isso com mais naturalidade, porque eram mais jovens. Mas a gente que já tem uma experiência de muito tempo falando só uma língua, falar agora português era todo um desafio. Mas aí a gente foi em frente. Começamos a estudar, eu fiz cursos de português e tudo para me preparar e agora estou me aprimorando ainda mais fazendo este curso. E a gente mora aqui em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. E tu, Gaelf, como é que foi teu trânsito até chegar aqui? Conta um pouquinho. Então, eu cheguei no Brasil bem jovem, cheguei em 2017, na época eu tinha 18 anos para 19 anos. Saí do meu país porque eu queria estudar. No Congo, eu morava na cidade de Pointe-Noire, onde eu cresci também, onde eu fiz o meu ensino médio. Eu fiz um ensino médio científico com matérias com maior peso, matemática e física e biologia. Então, quando eu terminei o meu exame de ensino médio final, que a gente chama no Congo baccalaureat, eu queria, na verdade, ir estudar para o Canadá. Porém, no Canadá, o valor dos estudos era um pouco mais caro. Inicialmente, queria fazer medicina. Então, meu pai decidiu que eu pudesse ir para o Senegal. Só que os meus documentos chegaram no Senegal com um dia de atraso. As inscrições já tinham encerradas. Então, não consegui ficar no Senegal. Então, no Congo, eu iniciei uma faculdade de física. Não parece, mas eu sou bem boa em física, eu sempre fui uma boa, especificamente em física, não química, mas física eu era boa. Então eu falei, bom, vou fazer uma faculdade de física, já que eu gosto, na Universidade de Marianguabi, que é uma das universidades do meu país, que fica em Brazzaville. Então eu acho que o meu processo de imigração já começou dentro do meu país. Spoiler, que vai estar dentro da minha dissertação também, todo esse processo aqui. Então, eu migro para Brazzaville, então saio de Pointe-Noire, na casa dos meus pais, vou para Brazzaville e lá morro inicialmente com o irmão do meu pai, e depois passo a morar com a irmã da minha mãe, e depois começo a morar sozinha. Então, nisso, eu começo na faculdade de física, sem muito saber o que ia fazer, então falei, eu vou fazer física mesmo. Enquanto isso, o outro irmão do meu pai, que mora aqui no Brasil, falou pro meu pai, olha, eu acho que ela pode vir pro Brasil, assim. Aqui a faculdade é tranquilo, é bom, é de graça. Fez a maior propaganda do Brasil para mim. Meu pai e eu caímos nessa. E, sem pensar muito, fui na embaixada, fiz toda a documentação que era para fazer, consegui o visto e
vir para o Brasil. Então, literalmente não sabia nada do Brasil, não sabia. Eu soube que o Brasil falava português na embaixada, por exemplo, quando fiz a tradução dos documentos e tudo. Então, resumindo, é um pouco isso. Assim. Aí, quando eu chego, aí ingresso no Gostosas Coletiva 2 anos depois, faço a graduação e hoje eu faço mestrado. E então, quando tu viesse para o Brasil, nem tu nem a Lorena sabiam que vocês iam fazer os cursos que vocês acabaram fazendo, né? A Gaelf, inclusive, foi a primeira graduada pelo edital de refugiados que a URGS formou. E a Lorena foi uma das primeiras que entrou também pelo edital da psicologia. Vocês duas tinham, a Lorena tinha ainda uma formação mais próxima, mas a tua mudou bastante, porque a Gaelf veio e se tornou sanitarista pela Federal, né, Gaelf? Nenhuma de vocês tinha esse plano de vir para estudar esses cursos que vocês fizeram. Exatamente, né? Pode falar, Lorena. Bom, no meu caso, um ano antes de eu vir para o Brasil, eu estava planejando vir para o Brasil para fazer um mestrado mesmo, mas eu queria fazer um mestrado em educação e estava organizando toda essa questão dos documentos e tudo mais, só que não deu certo pela questão do país mesmo. Eu não consegui também organizar todos os documentos para vir estudar, que eu pensava fazer um mestrado em Minas Gerais. Daí tudo virou. Quando eu cheguei aqui, então eu disse, não, agora eu vou trocar de educação para psicologia e agora eu estou bem interessada nessa área. E eu fisguei a Lorena no primeiro momento que ela chegou na psicologia. Eu fisguei a Lorena para nossa pesquisa e nunca mais deixei ela sair, né? E a Gaelf já veio fazendo essa trajetória de sanitarista, que acabou também hoje como uma funcionária. Ela tem um contrato no Ministério da Saúde e várias já experiências de trabalho como uma imigrante formada aqui no Brasil. Eu queria que vocês contassem um pouquinho agora pra gente, assim, como vocês duas falaram, até vocês chegarem nesses momentos em que vocês estão as duas, assim, estabelecidas e com a sua vida mais organizada como porto-alegrenses já. Agora a Gaelf é meio candanga, de Galdéria ela virou meio candanga. Eu queria que vocês destacassem um momento em que vocês escolheram o Brasil como o lugar onde vocês ficariam para construir suas vidas daqui para frente. Bom, no meu caso, quando eu vim para Rio Grande do Sul, não estava contente com a ideia de vir tão longe do meu país. Porque eu sentia que eu estava feliz em Boa Vista, porque no momento em que eu queria ir na minha casa, eu tinha essa oportunidade de ir e voltar. Já aqui em Rio Grande do Sul, para mim, foi uma dificuldade grande, que era muito longe, era muito dinheiro para eu ir para minha casa, então eu fiquei até desanimada, até deprimida mesmo. Passei por muita ansiedade, muitas vezes que eu queria voltar. Daí, minha família, como eu falei no início, me deu muito apoio nesse sentido aí. Então, todo mundo me falava, lembra como é que está a situação no país? Tu lembra como é que tu vai estar, se tu volta para casa, tu vai ver como é que tu vai estar morando lá. A gente não tem como se sustentar, então o melhor é ficar aqui. Sim, então chegou o momento em que eu entendi que o melhor era eu ficar aqui, junto com minha família, que estava feliz, que estava todo mundo trabalhando, todo mundo se encaixando na cidade. E eu decidi também entrar nessa dinâmica, me formar novamente e começar a trabalhar, a fazer uma vida aqui. E agora estou muito feliz. Então, eu acho que para a Lorena fica bem evidente o quanto a entrada na faculdade e recomeçar um processo de estudos foi um dispositivo fundamental para tu sair da depressão, para tu te organizar melhor aqui como na nova vida brasileira. Foi isso, Lorena? Isso, exatamente. Para mim, a motivação maior que eu tive foi isso. A expectativa de entrar na faculdade, na universidade,
Universidade Federal de Rio Grande do Sul. Teve um inconveniente antes, na primeira oportunidade em que eu tentei entrar, porque apareceu também a pandemia, daí houve uma paralisação assim, e eu até pensei que não ia conseguir, mas foi bom, na verdade, porque então eu entrei em uma universidade privada e eu fiz uma carreira ali. Não é psicologia, porque eu pensei que nem eu ia conseguir entrar, mas finalizando aquela outra graduação, consegui entrar na Universidade Federal. E tu, Gael, tem algum momento marcante, assim, que tu acha que tu entendeu que este aqui era o teu lugar, por enquanto? Olha, eu acho que digo que ainda é difícil, né? Eu até hoje ainda penso, será que eu quero morar no Brasil para sempre ou não? Mas eu acho que comparado aos anos passados para cá, eu acho que o que ficou bem mais marcante para mim, que eu poderei ficar no Brasil, é começar a trabalhar no Ministério da Saúde, né? Eu acho que isso mudou muita coisa, assim, né? Me fez entender que eu poderia ficar mais aqui, que eu poderia estar trabalhando aqui, oferecendo o meu conhecimento para o Brasil. Eu acho que até eu me graduar ainda era um pouco difícil, inclusive eu estava vendo outras possibilidades de fazer pós-graduações fora do Brasil, mas eu acho que trabalhando aqui no Ministério da Saúde, isso me deu mais firmeza de ver a possibilidade de morar no Brasil por um bom tempo. Então, são momentos bem marcantes com a possibilidade de se inserir num sistema educacional e no mercado de trabalho e de começar uma carreira aqui de sanitarista, no caso da Gaelf, né? Nesses 8 anos, vocês devem ter passado também alguns outros momentos em que vocês titubearam, assim. Teve alguma coisa que vocês encontraram no Brasil que vocês, como mulheres imigrantes, possam dizer para outras mulheres, por exemplo, que vocês gostariam de ter sabido, gostariam de ser advertidas em relação à vida de uma mulher imigrante no Brasil? Teve alguma surpresa, por exemplo, alguma coisa que vocês não esperavam em relação ao que vocês imaginavam e tinham de informações sobre o Brasil? Teve alguma coisa que as surpreendeu? Posso começar. Eu acho que da minha parte teve muitas coisas, né? Eu acho das primeiras coisas que foi o choque cultural, assim. Eu venho de um país onde toda a população maior, toda a população, inclusive, ela é totalmente preta, negra. A gente não tem a noção de raça, a gente não sabe o que é o racismo. Então, uma das coisas, quando eu cheguei, que foi chocante para mim, foi viver o racismo, assim, e foi entender o que é o racismo, algo que eu nunca soube, algo que eu nunca tinha passado. No meu país, a gente fala mais do tribalismo, que é uma relação entre tribos, que é uma relação de poder entre tribos, mas mais a nível de governo, assim. Então, isso é uma das coisas que foi um choque bem grande, porque ficava assim, por que a pessoa está me seguindo? Por que ele está atrás de mim? O que eu fiz de errado? Por que estão me olhando torto? Então, é uma das coisas bem chocantes. No livro Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, Lélia Gonzalez traz o mito da democracia racial como uma falsa ideia de igualdade entre as raças no Brasil. Apesar de se autoproclamar um país racialmente igualitário, o Brasil continua a reproduzir práticas racistas, um reflexo das marcas profundas deixadas pela colonização e pela escravidão, que ainda sustentam um racismo estrutural enraizado. Sem contar a língua. Eu sou falante de francês e o francês é totalmente diferente do português. Então, chegar e entender que você não está entendendo nada do que as pessoas estão falando é muito chocante também. Então, eu acho que isso também é uma das razões que fez porque eu pudesse aprender mais rápido o português, porque eu não conseguia entender as pessoas, não conseguia falar. Daí eu ficava triste, falei, então vou estudar esse português mesmo, para eu poder falar o que eu penso, o que eu acho. Acho que é um pouco isso. Tudo isso com 18 aninhos, né, Gaelf? Não é fácil, imagino. E teve algum momento em que tu pensasse que tu ia desistir? Pode compartilhar algum que tu acha marcante conosco? Sim, um dos mais marcantes foi exatamente no ano de 2018. O 2017, assim que eu cheguei, eu estudei o português, fiz as aulas de português, fiz o exame de CELPE-BRAS, que é o exame de proficiência, passei, e no ano 2018 não sabia exatamente o que fazer.
Então, a relação ao meu visto, eu tive que rever toda a questão do meu visto, mas a grande questão era a relação à entrada na universidade. Então, eu tive que fazer um pré-vestibular e isso foi muito difícil de aceitar, tanto que eu falei para os meus pais, se em 2019 eu não ingressar na universidade, eu volto para o Congo, porque para mim não fazia sentido estar num país e não conseguir entrar. E na época, os processos seletivos para pessoas migrantes eram muito raros, era difícil, era cada universidade assim que fazia raramente. Então, eu fiz o Enem, eu fiz o vestibular de umas escolas privadas também. E, ao longo de 2018, apareceu o edital para as pessoas migrantes, refugiadas e pessoas com visto humanitário, que a URGS fez. Então, eu fiz esse processo seletivo da URGS também. Aí eu passei. Quando eu passei, falei, então tá, não volto pro Congo. Mas, além desse momento, sim, eu acho que até durante a pandemia também, a pandemia foi um momento bem forte, assim, que eu muitas vezes também pensei em desistir, em voltar para casa, mas acabei ficando. E 5 anos depois disso que a Gaelf está contando, ela vira a primeira imigrante formada pela Universidade Federal, pelo edital de imigrantes e refugiados, e virou capa do jornal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pompa e circunstância. Congolesa é a primeira ingressante por situação de refúgio graduada integralmente na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Formada em saúde coletiva, Gaelf Gouaka ingressou na faculdade pelo edital da seleção especial para situações de refúgio no primeiro semestre de 2019. E tu, Lorena, teve algum episódio? O que tu acha que foi assim, o mais difícil ou o mais surpreendente para ti em relação às tuas expectativas de uma mulher imigrante no Brasil? Bom, para mim, o mais difícil, na verdade, foi o idioma. Porque eu, como professora, vivia sempre na área, precisamente, digamos, sinalizando sobre ortografia, a pronunciação das palavras em espanhol. Então, para mim, tinha que ser todo perfeitinho. Quando eu chego aqui, eu pensei, não, eu faço um curso e tudo solucionado. Mas não foi assim. Apenas fiz o curso e eu não conseguia falar. E depois do curso, por lo menos, conseguia entender. Mas para falar ainda, e ainda agora, com 8 anos, ainda tem aquela dificuldade. De modo que eu até desisti de continuar trabalhando, por exemplo, como professora, porque eu falava, como eu vou ensinar uma criança se eu não consigo falar o que eu vou ensinar para ele? Vai falar errado, porque eu não conseguia ensinar a ninguém. E eu só me frustrava porque a vida toda ensinando, então aqui eu não podia fazer isso. Para mim foi essa parte bem difícil, assim, no caso. Então, entrar já na faculdade em outra área, onde a gente tem mais liberdade para falar do jeito que quiser, para mim foi mais tranquilizante, assim. Então, consegui me estabilizar e continuar aqui. E nessas viradas, agora vou fazer a mesma pergunta ao contrário, assim, para ouvir um pouquinho de vocês. O que vocês diriam para uma mulher que está chegando, que vocês já devem ter encontrado várias, né? A Gaelf hoje está trabalhando com imigrantes mesmo, na saúde do imigrante, no Ministério da Saúde. E a Lorena também, na pesquisa, tem recebido e acolhido várias mulheres imigrantes. O que vocês acham que tem de diferença, se tem alguma diferença, o fato de serem mulheres em deslocamentos forçados, né? Vocês duas, por alguns motivos diferentes de seus países de origem, mas vocês foram forçadas de alguma maneira a sair das suas cidades, dos seus locais natais. São duas mulheres também em situação diferente. A Gaelf veio sozinha, tinha família aqui, mas veio sozinha, e a Lorena veio com a família. Hoje já é minoria, né? A gente tem acompanhado os dados de imigração. A imigração feminina aumentou quase 500% nos últimos 10 anos. E hoje a maioria das mulheres, mais de 70% das mulheres imigrantes, são mulheres sozinhas ou mães solos, né? Elas não vêm mais majoritariamente para acompanhar os maridos como em outros tempos da imigração. E com esse aumento grande do fluxo de migrações para o Brasil, migrações dos países latino-americanos, inclusive principalmente da Venezuela, o Brasil ainda, apesar de ser uma cultura muito
muito miscigenada, uma cultura que também sempre recebeu imigrantes, né? E se constituiu, assim, como um país de muitas culturas, né? E de uma singularidade toda no sincretismo religioso, isso aparece muito. Ainda é um país com pouca cultura deste acolhimento. O que vocês acham que tem de diferença nesta cultura de imigração do Brasil de ser uma mulher ou um homem imigrante? Vocês têm alguma situação também que vocês achem marcante de poder expressar o que uma mulher imigrante vive que um homem imigrante viveria diferente? Sim, a diferença é marcante mesmo. O homem, ele se preocupa só por trabalhar e levar o sustento e aí deu. A mulher não, a mulher se preocupa pelo alimento, mas também por aquela situação geral da família, a estabilidade da família, os filhos. A mulher pensa em tudo. Isso causa gradativamente muitas situações difíceis de ansiedade. Algumas vezes, como no meu caso, até de depressão mesmo. Então, a mulher leva um componente emocional muito alto neste sentido de migração. Tu experimentou isso também, Gaelf? Ou vocês têm alguém por perto, assim, onde vocês acham isso mais marcante? Acho que é bem marcante. Há uma diferença enorme, assim. Acho que a Lorena falou, né? Diferente do homem migrante, ele geralmente chega e busca o trabalho. Já a mulher migrante, há muitas questões que aparecem, né? Começando com a questão da adaptação ao novo sistema, saber como que as coisas funcionam. O Brasil é um país extremamente machista. Então, as mulheres migrantes, elas acabam passando por um processo de machismo muito forte também, de violência muito forte, e não precisa ser uma violência especificamente uma violência sexual, mas pode ser uma violência psicológica, uma violência assédio. Eu já passei por assédio dentro do ônibus no Brasil, então a mulher migrante ela acaba ficando alvo das questões que mulheres brasileiras já vivem no cotidiano. Então, quando a mulher migrante chega no Brasil, ela acaba entrando dentro das estatísticas das mulheres que sofrem por inúmeras violências que acontecem contra as mulheres no Brasil. E ela também passa por isso, ela acaba sofrendo isso também, infelizmente. E acrescido daí do racismo, né? No caso de vocês duas, que são mulheres pretas, do racismo e da xenofobia, né? Bom, com todas essas dificuldades, que se sobrepõem a algumas dificuldades já da cultura brasileira e que, como mulheres imigrantes, vocês vão experimentando camadas diferentes de dificuldades, né? Como vocês estão dizendo, que trazem algumas, né? De países também machistas, também, no caso da Venezuela, também com questões de discriminação racial, e ainda encontram as violências que as mulheres já sofrem aqui no país, que é um país também muito violento para as mulheres, né? Mas vocês estão aí firmes e fortes, né? Não sem um custo, um preço a pagar. Se vocês pudessem dar um recado para uma mulher que está pensando em vir para o Brasil e vocês pudessem dar um conselho, dizer alguma coisa que vocês gostariam de ter escutado antes de chegar aqui sobre o que elas vão passar, o que elas vão experimentar e o que elas podem viver como migrantes no Brasil. O que vocês diriam para a gente terminar a nossa conversa? Bom, eu diria, seja forte e corajosa, porque o caminho é forte, o caminho é difícil. O trabalho que a gente vai realizar aqui sempre vai ser muito diferente do que a gente está acostumado no país de origem. Então, qualquer mulher que esteja pensando em migrar do seu país tem que ser forte mentalmente, primeiramente, para depois, então, poder se sobreponer a todas essas dificuldades que a gente acha aqui na sociedade e lutar pelo seu direito sempre lutar para ser respeitado, ainda que tu esteja fora do teu país, fora das leis que te protegiam lá, aqui também tem. Então, vamos a tomar todo o apoio que podamos ter, apoio social que consiga com outras mulheres migrantes para fazer força e assim a gente também fazer valer seus direitos.
Eu acho que eu diria para essas mulheres não desistam dos objetivos que elas se fixaram, que elas sejam prontas e fortes, eu acho assim como a Lorena falou, que elas não desistam, que o caminho ele é muito duro, muito difícil, porém vale muito a pena e que sempre dá certo no final. Não sei se sempre, mas que aqui deu, né? Aqui, pelo menos, entre nós. Gurias, muito, muito obrigado pela conversa, pelas trocas e muito sucesso, muita sorte para vocês também na continuidade desses deslocamentos tão criativos que vocês inventaram para suas vidas. Obrigada pelo convite. Obrigada, professora. Esse episódio fez uso das seguintes referências. Congolesa é a primeira ingressante por situação de refúgio graduada integralmente na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, matéria do site da URGS. E o livro Por um Feminismo Latino-Americano, de Lélia Gonzalez, de 2000. Chegamos ao final do 4º episódio do podcast Mulheres em Deslocamentos, Migração e Saúde Mental. Te esperamos para o episódio 5, onde outras participantes debatem suas experiências migratórias no Brasil, com foco no tema Trajetos Imprevisíveis, uma história de remigração. Siga o Instagram da pesquisa, @Mulheres, Imigrantes e Bem Viver. Obrigada pela escuta.